Vídeo assustador. Nesse vídeo você vai ver como o judiciário brasileiro, abre parênteses, né, que STF e PGR, fecha parênteses, estão tratando as testemunhas de defesa do 8 de janeiro, do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o famoso processo do golpe. Tire as suas conclusões e veja se no Brasil há justiça. Vamos ao vídeo. Boa tarde, ministro Aldo Rebelo. Eu perguntaria a vou chamar de Vossa Excelência pelo respeito que acho que o Brasil lhe tem. O senhor foi ministro da Defesa. O senhor poderia dizer, ainda que mais ou menos, qual é o marco inicial e final desse período? De quando a quando? Doutor Demóstenes, eu fui ministro da Defesa entre outubro de 2015 e maio de 2016. O brigadeiro Batista Júnior disse que o almirante Garnier teria colocado tropas à disposição do então presidente da República. É possível que o comandante da Marinha possa mobilizar efetivos navais por decisão unilateral? Doutor Demóstenes, é preciso levar em conta que na língua portuguesa nós conhecemos aquilo que se usa muitas vezes, que é a força da expressão. A força da expressão nunca pode ser tomada literalmente. Quando alguém diz estou frito, não significa que esteja dentro de uma frigideira. Quando alguém diz estou apertado, não significa naturalmente que esteja sendo submetido a algum tipo de pressão literal. Então, quando alguém diz estou à disposição, a expressão não deve ser lita literalmente. E Aldo, o senhor estava na reunião quando o almirante Garnier falou essa expressão? não. Então o senhor não tem condições de avaliar a língua portuguesa naquele momento. Atenha-se aos fatos. Doutor Demóstenes, por favor. É isso mesmo. Se é possível um almirante, isoladamente, o almirante da Marinha, ele que foi ministro da Defesa, por uma decisão dele mesmo, sozinho, mobilizar efetivos navais. Ele só. Ou precisa de outros? Em primeiro lugar, a minha apreciação da língua portuguesa é minha. E eu não admito censura na minha apreciação sobre a língua. Se o senhor não se comportar, o senhor vai ser preso por desacato. Eu estou me comportando. Quando o senhor se comporte, responda à pergunta. Um minuto, pessoal. Você conseguiu entender que quando se foge daquilo que o ministro Alexandre de Moraes deseja que seja dito, ele interrompe e ele quer determinar o que a testemunha tem que falar. Nesses casos de audiência, o juiz deixa a testemunha falar. Nesse caso aqui, o Alexandre de Moraes, ele tenta impor o que o depoente tem que dizer. E ele quer que seja dito sim, né, ou não. E como você pode responder uma pergunta tão complexa como esse tipo de pergunta que ele está fazendo, se partiu se a Marinha tinha uma ordem para poder executar, no caso, o plano do golpe. Ele quer que o ministro responda, o ex-ministro Aldo Rebelo, sim ou não. Não tem como responder uma pergunta tão complexa dizendo um sim ou não. Porque quando você diz um sim ou não, você está concordando ou discordando 100%. Né? No caso de uma resposta dessa, você precisa ponderar. E eu tenho certeza que Alexandre de Moraes ele quer ouvir das testemunhas que lá estão. Algo que concorde com aquilo que ele, Alexandre de Moraes, está pensando ou já tem lá as suas decisões, né, tomadas. Ele só precisa da afirmação das testemunhas. Quando a afirmação não vem, aí ele vai e interrompe. Vamos continuar vendo o vídeo.
Simplesmente. Eu estou respondendo a pergunta do advogado. Responde. Ó, é possível ou não o almirante Garnier determinar as tropas na rua sozinho? Essa é a pergunta. Sim ou não? Não, eu não posso responder sim ou não. Então, a próxima pergunta, doutor Demóstenes. Talvez, ministro, ele queira dizer sim ou não e fazer alguma consideração sobre esse sim ou não. Por favor, então. Por favor. O ministro vai permitir que eu faça a minha apreciação? O senhor deve... Fática. Apreciação fática é o que a testemunha faz. A testemunha não pode dar o seu valor à questão. Então, o senhor pode fazer, obviamente, tem toda a liberdade para fazer a resposta fática. Pode ou não, e por que pode ou por que não pode, já que o senhor foi ministro da Defesa. Não pode, ministro, porque qualquer estrutura de comando dentro das Forças Armadas precisa consultar toda a cadeia relacionada com ela. O comandante da Marinha, rigorosamente, ele dirige uma mesa, ele dirige um birô. Quem comanda a tropa é o comando das operações navais, é o comando da esquadra, é o comando da força de superfície, é o comando da força de submarinos. Esse é que é o comando real. Rigorosamente, se não passar por essa cadeia de comando, se não passar por essa cadeia de transmissão, o comando, de fato, fica apenas na palavra. O que eu gostaria de saber era se o inquérito apurou junto a essa estrutura de comando, se de fato foi transmitida pelo comandante da Marinha alguma outra... Senhor ministro, eu acho que quem faz as perguntas são o advogado e não a testemunha para o tribunal ou para o advogado. Ele disse que gostaria de saber alguma coisa, não é o momento para que isso para que aconteça, né? Eu não estou fazendo pergunta nenhuma, eu estou apenas... Só desculpa, mas o senhor disse que o que eu gostaria de saber não é quem quer que saber alguma coisa, somos nós, não o senhor. Eu também quero saber. O que é... Obrigado. Se o senhor quer saber, depois o senhor vai ler na imprensa. Pessoal, se você quer saber, depois você lê na imprensa. E daqui eu já pego um gancho, né? Você entendeu por que eles querem tanto censurar a internet? Porque depois que a internet for censurada, né? Mudando aqui um pouquinho de assunto, você vai saber aquilo que eles querem que você saiba. Você vai saber aquilo que eles mandar para os veículos de imprensa tradicionais que recebem dinheiro público do governo e que fazem parte desse monopólio, desse sistema. Então você vai ficar sabendo aquilo que eles quiserem que você fique sabendo. E aqui na internet não. Aqui você fica sabendo da verdade. Aqui você tem acesso à verdade. Porque aqui, nós aqui da internet, não vivemos com o recurso do governo. Mas vamos lá. Aqui você pode ver nas falas, né, do Alexandre de Moraes, uma verdadeira censura. O ex-ministro Aldo Rebelo, ele chega a falar que não aceita ser censurado. E você pode ver no tom de voz intimidativo do Alexandre de Moraes, o qual ele trata a testemunha. Eu gostaria muito de ver, sinceramente falando, vídeos das testemunhas de acusação, se eles foram ponderados e tratados com o mesmo ímpeto, né? Com a mesma rispidez. Eu queria só fazer esse comparativo, se as testemunhas de acusação estão sendo tratadas da mesma forma que as testemunhas de defesa. Eu queria muito ver esse vídeo. Você queria também ver esse vídeo? Eu queria muito, né? Só para entender um pouco melhor o que está se passando na justiça brasileira. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Tira suas próprias conclusões. Deixa aí nos comentários. Você concorda com essa forma que a PGR e o STF está tomando esses depoimentos? Você acha que o STF tem partido? Sim ou não? Vou ficando por aqui. Grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.